Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Fora da Caixa. Hoje vamos falar sobre negócios, empreendedorismo e principalmente sobre os erros e aprendizados desses dois empreendedores aqui comigo. Para começar, Rogério, eu queria que você explicasse um pouquinho quem é Rogério e por que ele é fora da caixa. Primeiro, dizer que é um super prazer estar aqui compartilhando essas ideias contigo e com toda a turma que ouve aqui, né? O que faz com que o Rogério seja fora da caixa é pensar em como a gente pode fazer uma coisa que parece impossível, né? Eu acho que a gente sempre... O time sempre traz, puxa, Rogério, não dá para fazer isso. E aí a minha resposta sempre é... Como que a gente pode fazer isso que é impossível? Eu acho que isso é muito legal, isso que trouxe essa carreira de empreendedorismo lá desde o início, né? Então, desde todos os meus primeiros negócios, né? Eu sou formado em ciência da computação, então, realmente numa área de engenharia, não necessariamente de negócios, e eu fui fazendo essa migração para negócios, né? E hoje a gente já pode falar que é relativamente comum, né, esse mundo da computação, mas alguns anos atrás seus pais não ficaram chateados na escolha do curso? Então acho que aí vem uma pergunta difícil. Na época que eu entrei em computação, computação não tinha internet ainda, então era uma computação bem diferente da que a gente tem hoje, né? Então, puxa, o que é esses programas que são desenvolvidos ainda era uma incógnita, porque isso não chegava para o público, a gente não tinha uma maneira boa de distribuir o código que era feito. Então, acho que a incógnita era maior ainda. Hoje em dia é bem mais fácil explicar isso. Com certeza. E Denis? Quem é Denis e por que ele é fora da caixa? Bom, primeiro prazer, né? Um prazer estar aqui também. Acho que todo o nosso mérito até hoje assim, foi nunca ter desistido, né? Então, ao longo da nossa trajetória, aí foram 12 anos de empreendedorismo bootstrap, né? Então, a gente trabalhou sozinho com a geração de caixa do próprio negócio, enfrentando players globais e líderes de mercados nacionais. E acho que, né, um dia após o outro, a gente sempre focado no cliente, focado na entrega, a gente conseguiu entregar e construir um produto aí de valor que hoje atende né, centenas de sellers com milhares de buyers todos os dias comprando nas nossas lojas. Acho que essa resiliência aí talvez nos faça fora da caixa. Com certeza. Cara, assim, eu tava até no evento antes de vir pra cá e de empreendedorismo, uma coisa que eu ouvi o tempo todo e queria começar trazendo sobre cultura. Hoje, acho que não só de importância, mas virou moda falar sobre, né? Todo evento de empreendedorismo ou qualquer curso se fala sobre cultura empresarial dentro do mundo dos negócios. Queria, assim, sentir um pouquinho de vocês. Duas perguntas. Começando com você, Denis. Primeiro, cara, como foi desde o dia 1 na venda essa criação de cultura? E num segundo momento, depois da venda, como foi este momento para o time e como é que foi juntar e unir essas duas culturas da venda e do Olixo? Perfeito. Acho que é um tema super, além de em voga, ele é um tema super sensível, né? Porque existe a cultura do dia a dia e a cultura que se almeja ter, né? Acho que são duas coisas que andam em paralelo e às vezes não no mesmo caminho, né? Então, lá atrás, quando a gente começou o negócio, a gente tinha muito claro como a gente gostaria de trabalhar, né? Que era sempre focado no problema e focado na entrega. Então, a gente trouxe isso muito forte ao longo da nossa trajetória, que era chamar os problemas para a gente e fazer o possível para resolver eles, né? Claro que não vai ser sempre possível resolver todos os problemas, mas a gente se esforçava ao máximo para isso. Enquanto que diversos outros players do mercado terceirizavam a solução dos problemas, a gente chamava para a gente. E com isso a gente conseguiu construir um time que pensava assim, né? Então, que conseguia estar olhando para a entrega e trabalhando para resolver aqueles casos específicos, entendendo que do outro lado tinha um empreendedor com um sonho, com um negócio, com uma expectativa, com uma família para sustentar, e a gente estava trabalhando no dia a dia para isso, né? Para possibilitar esse sonho, para possibilitar essa entrega, para entregar valor para ele.
no momento da fusão com a Olist, acho que esse foi um dos pontos que mais chamou a nossa atenção, né, a minha do Reis, que é meu sócio, ao longo da conversa com o Thiago, que é o fundador do Olist, e os demais membros do C-Level e pessoas do próprio time, assim, foi esse alinhamento em termos de visão. Eu acho que a gente saiu ali de uma estrutura de 60 pessoas que a gente tinha na época da aquisição, para entrar dentro de um grupo de 1.000 e hoje 1.100 pessoas, 1.200 pessoas, alguma coisa por volta disso. E é claro que vai acontecer um choque ali, né? Então, tu trabalha com proporções completamente diferentes, com estruturas de capital completamente diferentes, né? E agora, eu acho que todo o nosso trabalho está sendo como alinhar as expectativas, né? Porque, independente de a gente fazer parte de um grupo extremamente relevante e também super capitalizado, a gente tem uma entrega muito objetiva para fazer. Né? E essa entrega, ela parte pela austeridade, ela parte pelo trabalho, ela parte pela essa lógica de escassez. Né? Então, como trabalhar e conseguir alinhar esses dois universos está sendo o nosso desafio hoje. E olhando ali pelo DNA da TIM, como é que você observou isso desde o dia 1 e tentou criar essa cultura e os valores da companhia? É um excelente ponto. Eu acho que o Denis trouxe aqui... Da Tiny, desculpa, viu? Não, mas é bem comum. A metade dos nossos clientes chamam a gente de Tiny, a outra metade de Tiny. Daqui a pouco vai vir um VNDA. Daqui a pouco vai vir um VNDA, a gente vai corrigir para venda e tá tudo certo. Eu até perguntei pra mim hoje. Cara, eu escrevi errado, o que será? Mas não, acontece. Não, mas é uma dúvida comum. Mas voltando ao ponto, eu acho que o Denis exemplificou algumas coisas ali que fazem parte do que é a nossa missão de verdade, né? Então, a gente sempre tem o nosso cliente, que no caso é seller, ele está ali no centro dessa equação. E eu acho que isso não começa nem no D1 ou D0, é D-1. Quando a gente começa a avaliar a possibilidade de estar junto com uma outra empresa. Então, um processo de M&A, ele começa muito antes do que esse D0, né? Então, eu lembro de ter começado o primeiro namoro lá com o Thiago e tal. No início, bacana e tal, mas e aí, né? Então, a coisa vai evoluindo e a gente começa a entender o quanto a gente é complementar e o quanto a gente defende os mesmos valores. Porque eu acho que se os valores essenciais forem diferentes, nada vai rolar. E foi aí que bateu aquela coisa, opa, pode ser diferente. E eu lembro muito do momento que essa chave virou. Tiny, ela nasceu desde o início, então o nome até Tiny, trazendo um pouco da essência, já que veio a brincadeira ali, ele é Tiny, muito pequeno, minúsculo, né? Um ERP muito pequeno, ou seja, feito para pequenas empresas, porque os ERPs clássicos são grandes, pesados e caros, né? A gente trouxe realmente o contraponto disso, né? Como é que a gente pode fazer uma coisa muito leve que pode ser usado desde uma microempresa, empreendedor individual, até empresas grandes. Então, esse foi o mote, como é que a gente dava eficiência operacional para esse cara. Desde o começo da jornada dele, né? Então, a gente tem lá, ele começa com um plano iniciante, é quem inicia numa jornada de gestão digital, né? Então, esse foi o mote desde o início. A gente quer incluir todos esse universo de empresas, ou seja, democratizar a gestão. Era uma coisa, vamos pensar, cara, não era disponível para todo mundo e a gente queria deixar isso democrático. Então, o cliente estava no centro dessa democratização, mas o que Tiny oferecia? E oferece até hoje? Super eficiência operacional. Né? A gente busca a cada momento fazer com que ele seja mais eficiente na gestão dos seus anúncios, do seu estoque, da sua operação. E chegou um momento que a gente pensou e chegou a uma conclusão de que de nada adianta a gente ser super eficiente na operação se esse cara não vender. E aí entra o Olist. O Olist sempre, o DNA de Olist é de vendedor para vendedor. Com
esse seller no meio, que para nós esse seller, a gente nem enxergava ele tanto como seller, ele era para nós o cliente, mas esse cliente é um seller que vende para o consumidor final. Então, combinar as duas coisas e tendo essa cultura do seller no centro, foi o que virou a chave. Então, ficou muito mais fácil desdobrar todo o resto da cultura. Não sobrepõe, na verdade, só soma. Essa foi a equação. E, cara, continuando com você, como você mesmo falou, você já fundou outras empresas e queria entender, assim, acho que não é todo mundo que escolhe essa maluquice 3 vezes. E como é que esse bicho do empreendedorismo resolveu te picar em determinado momento e de empresa em empresa sempre foi, cara, esse projeto daqui ponto final, vamos literalmente para outro, algum momento pensou em parar, como é que foi esse caminho? Acho que eu não tenho a resposta completa para isso, porque faz parte, né? Faz parte do DNA mesmo. A gente nunca está contente com o processo ali, parece que sempre ele é contínuo, né? Não tem fim, né? Acho que isso é bem legal. Eu estava lembrando esses tempos que eu sempre trabalhei com sistemas de gestão, mesmo quando eu não sabia o que era, né? O meu primeiro software, eu tinha 15 anos de idade, e uma amiga da minha mãe pediu... Ela sabia que eu estava fazendo faculdade de computação. Olha... Com 15 anos? Com 15 anos. Eu ia entrar, né? Eu ainda não estava na faculdade, mas no meu 2º grau tinha o curso de computação. Legal. E aí ela disse, olha, não pode fazer um programa lá para minha loja, porque a gente está com dificuldade de controlar o que sai de venda e tal. Tinha a mínima ideia do que era isso e desenvolvi um software que depois eu descobri que aquilo era um sistema de gestão, porque registrava a venda e dava baixa de estoque de produto, de forma muito rudimentar, rodava em disquete, para a gente ter uma ideia. E esse foi o meu primeiro contato com o que é esse mundo de gestão de empresas. Então, depois disso, eu fui para uma empresa de ERP como funcionário, então estagiário, e depois foi efetivado. Meu grande... o que me deixava inquieto naquele momento é que justamente os softwares eram caros para aquele público que era o nosso cliente, no meu ponto de vista, e a gente cobrava manutenção do software. O que era isso? O software tinha bugs, e aí a gente vendia um contrato de manutenção para corrigir aqueles bugs. Aquilo não entrava na minha cabeça, né? Então eu fiquei muito tempo aprendendo e entrando realmente em sistemas mais robustos de ERP, até que veio um momento onde a gente juntou, eu criei a minha primeira empresa voltada para esse segmento, que foi lá em 2015. Eu fui cofundador do Bling, que é uma outra empresa que compete no mesmo mercado que o nosso hoje. E lá a gente começou a criar alguma coisa nessa linha de poder ser acessível para todos, né? E não contente, eu queria um projeto diferente daquele, e aí foi... em 2012 que eu saí para criar a Tiny. E 2021, então, a gente faz parte do Grupo Holist. Então, são ciclos onde a gente sempre busca o próximo passo. Acho que não tem aí exatamente o porquê, mas é uma vontade de sempre fazer diferente. Acho que isso é muito legal. Ô, Denis, você comentou muito sobre a parte da resiliência, né? Que você acredita que o time e vocês são fora da caixa por nunca desistir, assim. Nessa trajetória, o que é que você viu como... Assim, cara, um grande erro que você possa ter cometido, ou um grande acerto que você falou, cara, acho que daqui a gente aprendeu e essa levantada foi quem fez a gente chegar aqui, assim. Acho que, assim, todo o desafio do negócio é conseguir dar escala para ele de forma sustentável, né? Então, assim, como tu cresce gerando valor para os envolvidos no processo, né? Então, para cliente, para empresa, para a sociedade e tudo mais. Eu acho que a gente talvez tenha falhado nesse primeiro momento em termos de ritmo de crescimento. Muito por talvez uma estrutura que a gente criou em termos de negócio. E aí talvez esse tenha sido o primeiro aprendizado, ou o primeiro grande aprendizado pós-aquisição.
em que a gente dependia de um alto nível de trabalho e de tempo para crescer, né? E isso acabava limitando a nossa velocidade de crescimento. Então, acho que muito em termos de modelo, assim, foi uma coisa que a gente refletiu e reflete bastante sobre, né? Então, como criar uma estrutura, e aí até usando como paralelo o Tiny, né? O Tiny, ele opera bem pelo contrário disso, né? Hoje, tu vai lá, entra, cria uma conta e tu sai com com o RP operacional, operante desde o primeiro momento, né? Então, tu tem uma questão cadastral e tudo mais e tá feito. Então, acho que esse foi o primeiro aprendizado, foi o que a gente trabalhou ao longo desse ano e é o que a gente está entregando agora. Então, hoje a gente tem uma solução extremamente mais escalável que a gente tinha. E acho que esse é um dos primeiros grandes aprendizados aí que eu acho que pode servir como reflexão aí para quem estiver ouvindo, que sem dúvida isso muda o jogo, né? Então, qual é a tua capacidade de crescer em termos da tua entrega? Acho que software tem essa capacidade, né? E isso é muito claro. Outros segmentos têm isso de forma mais ilimitada ou mais capital demandante para crescer. Software é um pouco diferente, né? Então, acho que ter essa consciência está sendo e foi super importante. Assim, então, um grande aprendizado. Sobre o grande acerto, eu acho que a gente lá atrás conseguiu ver valor e entender uma visão mais ampla de mercado e conseguir perceber o varejo de uma forma muito, talvez, pragmática. Assim. Eu acho que esse pragmatismo, em termos de visão de varejo, nos ajudou a segmentar um público-alvo e trabalhar nele, né? Então, lá atrás, a gente enxergou o mercado como dois grandes grupos, né? O varejo, que é aí que eu gosto de chamar de varejo funcional e o varejo emocional. Né? Então, o varejo funcional ele é decidido por oferta, preço, necessidade específica. Né? Então, é aquele produto que tu compra por uma questão funcional. Né? Uma televisão específica, tu vai comprar ela por preço. E aí, do outro lado, tu tem o varejo emocional, que são produtos e marcas que tu consome com valores intrínsecos em mente, né? Então, tu não está simplesmente olhando para preço. Claro que preço é um fator, mas ele não vai ser o fator decisivo. Então, acho que essa visão de mercado e esse pragmatismo em termos de falar, a gente talvez não vai ser o cara para atender um lado, mas sim vai ser para atender o outro, e é isso que a gente se propõe, a gente vai trabalhar para atender eles, nos ajudou muito, acho que foi um grande acerto. Porque ali a gente conseguiu definir de forma muito clara quem era o nosso cliente e o que ele precisava para se diferenciar e como que a gente ia conseguir ajudar ele nesse processo. E aí foi o que a gente passou aí esses últimos 10, 12 anos entregando, desenvolvendo e trabalhando junto com os varejistas para ajudar esse grupo a crescer. Você falou há pouco tempo atrás sobre vocês serem uma empresa bootstrap. É uma história linda, mas foi escolha própria, dificuldade de captar recurso e como é que você acredita que, cara, se eu tivesse escolhido outro caminho, teria dado certo, teria não dado? Você vê hoje como a escolha correta? Cara, eu fiz essa pergunta milhares de vezes. Um amigo que eu falei sobre isso falou que bom que eu conseguia fazer essa pergunta, né? Acho que nós mesmos nos fizemos essas perguntas, porque Tiny também foi bootstrap até o M&A com o Elite. Caraca. Então, são duas empresas que tinham mais ou menos o mesmo tempo de vida, né? 12 anos em venda. Na aquisição 10 anos. 10 anos e Tiny também 10 anos. Então, acho que foi um período de crescimento, né? Que a gente acompanhou desde o início, porque literalmente né? Você nasce e tem que produzir riqueza, senão você vai ficar pelo caminho. Super. Eu acho que, claro, tem prós e contras, né? Eu acho que o ambiente de escassez ele ajuda a ser criativo, né? Então, ajuda a tu resolver problemas de forma mais eficiente. Eu acho que o ambiente bootstrap ele te proporciona isso. Do outro lado, tu tem limitação de pessoas, de crescimento. De escala mesmo. De escala e profissionalização, né? Então, assim, acho que é uma decisão super difícil, acho que não tem certo e errado. Eu acho que isso vai muito de encontro com a natureza do empreendedor, né? Acho que vão existir empreendedores que têm
um perfil de alta escala e um perfil de fundo, de venture capital, e outros que vão preferir ter o negócio mais na mão, ter mais controle sobre o crescimento, mais controle sobre a entrega. E acho que, de novo, não tem certo nem errado aí, é muito uma questão de perfil e também uma questão de momento, né? O interessante foi que todo o nosso processo com o Olist se iniciou no momento em que a gente estava se preparando para captar, para fazer a nossa primeira rodada. Né? E aí, quando a gente estava preparando o deck, né, a apresentação e tudo mais, e o plano de negócio, e aí a gente começou o contato, o Olist entrou com a gente começou o contato, e foi super interessante, porque, pô, né, eu e o Reis conversando, a gente se falou, cara, eu acho que tudo bem, a gente pode captar, a gente pode né, seguir numa posição mais independente, mas sozinho, dificilmente a gente vai chegar nessa posição em que a gente entraria fazendo parte desse grupo, né? Então, pô, a entrada do Tiny era muito significativa também para a gente, toda a estrutura de Olist nos dava uma vantagem operacional, uma diferenciação em termos de entrega, né? Hoje a gente tem uma operação logística dentro de casa, a gente tem motor de venda e marketplace, a gente tem o Tiny dentro do ecossistema, a gente vai ter outros produtos logo. Então, assim, não fez sentido o capital sobre a oportunidade e sobre o tempo que ia levar para a gente ir do ponto capital até o ponto estrutura, entendendo que a gente como se já tivesse captado e criado tudo Exato. isso daí. Então, assim, pô, acho que ganhou uns 3 anos nisso. Cara, 3 anos, né? Acho que a conta fechava e aí fez muito sentido, atrelado a todos os outros pontos que a gente já falou. E, Rogério, você contou um pouquinho que você fundou, posso estar errado, no interior do Rio Grande do Sul, certo? Isso, Bento Gonçalves, assim, na Serra Gaúcha. O que é que você sentiu de... Pô, comecei fora do Rio, fora do eixo Rio-São Paulo, acho que hoje é eixo São Paulo, e ainda no interior, assim. O que é que você traz de diferença de hoje você vendo seu negócio? Cara, talvez se tivesse fundado ele aqui seria mais fácil, mais difícil. Não ter concorrência, talvez. Foi o que me fez sobreviver no início. É um ponto interessante. Eu acho que hoje em dia a gente tem transparência de local, né? É muito mais fácil a gente ter operações onde quer ela. Hoje, depois da pandemia ainda. Então isso acontece, a gente vê depois da pandemia a diversidade de locais onde as pessoas dos nossos times estão é incrível. Então eu acredito muito em diversidade, então de cultura, de trocas, então acho que isso é fantástico. Lá no início realmente foi difícil. De certa forma, eu acho que pensando até na questão de desafio ali, uma primeira versão lá de Tiny, que eu lembro no passado, a gente teve que abortar ela. Então, vamos pensar, o primeiro fracasso ali da vida de empreendedor, porque a gente não tinha, foi uma versão, na época, escrita em Java, e não tinha programadores Java disponíveis na região. Só desculpa, assim, você sempre foi quem começou programando? Sim, eu estava programando em todos os projetos que a gente iniciou, então essa veia de desenvolvedor ela é mais forte do que... então não consigo separar exatamente as duas coisas. Acho que tem duas, né? Eu tenho essa veia de desenvolvedor, de arquitetura e tudo mais, que eu continuo ativo ali, pelo menos nas áreas de arquitetura, eu sempre gosto de estar junto. E a área de design, eu acho que foi uma área que combinou bastante, né? Então, essas duas vão muito de encontro ao que foi a essência lá do início, porque dentro dos acertos e erros, eu acho que o nosso grande acerto foi o que o Denis comentou, que Tiny ele é self. Por que ele tem essa característica de ser o próprio usuário fazer o seu setup, né? A gente precisava de muita escala, né? Então, desde o início, olha, para isso fazer sentido, para fechar a conta, a gente quer vender para cliente onde o ticket é baixo, né? E a gente precisa de escala. Senão... Sua curva de custo não pode ficar igual a de receita. Exatamente. Então, quais eram os principais KPIs que a gente precisava? Bom, a gente precisa de muita escala,
baixo custo, e ele tem que ser muito fácil de operar, né? Então, essa jornada selfie, ela tem que ser muito fluida, né? Então, a gente uniu essa escalabilidade em massa, então, internet podendo distribuir então, através de SaaS, né? Então, a gente ganhou a escala. Segundo, design era uma coisa intrínseca, onde a gente sempre levou o UX e design muito forte, né? Então, fez com que a gente conseguisse baixar 2 custos que eram realmente impeditivos de a gente escalar. E aí, voltando à tua pergunta, essa primeira versão em Java, ela tinha vários problemas. O primeiro de localidade que tu falou, né? A gente não tinha programador em Java. Eu lembro que na época, na equipe, tinham ficado 2 programadores, eu e mais um. E esse segundo programador, ele se mudou para Curitiba. Olha, eu tô saindo e, olha, quem sabe a gente continua remoto, né? Durou um mês esse remoto, não funcionou, né? E aí, pô, pausamos, não vai dar para ser dessa forma, né? E aí veio a versão web, né? Então a gente tira essa barreira de entrada, então a internet muda tudo, a distribuição desse produto em Java, ele era instalável, né? E ali a gente conseguia ter isso como SaaS, né? Então acho que, de certa forma, estar no interior e ter a escassez de mão de obra fez com que a gente errasse mais rápido, né? Exato, talvez se lançasse em Java não ia dar certo. Exato. não ia existir até hoje, né? Mas acho que foi um erro que fez dar certo, né? É engraçado que a gente também teve a primeira versão da plataforma jogada no lixo. Faz parte, eu acho, né? Visto faz, né? Se acertar de primeira, tem uma coisa errada. O Rogério comentou que praticamente ele nasceu já criando software, né? Mas, Denis, como é que você teve um pouquinho essa ideia de criar de fato a venda, ver a família? Como é que isso apareceu no seu caminho? Então, a gente não tem nenhum background técnico, né? Nem o New Reis. E aí, até nessa linha, foi muito mais uma questão de negócio. Assim, a gente viu uma oportunidade em termos de mercado, em que a gente viu essa tendência, né? Essa hiper consolidação em termos desses 2 grandes grupos, né? Então, de um lado, a gente via uma hiper consolidação de varejistas, que seriam hoje o que são os marketplaces, né? Nos Estados Unidos, a gente tem um player aí quase dominante, que é a Amazon. A nível mundo, a gente tem o grupo Alibaba, né, que é o grande player de varejo online no mundo. E a gente entendia que isso ia acontecer. Né? Claro que a gente está falando no mundo antes de tudo isso, né? Então a gente está falando de 10 anos atrás. Né? E do outro lado, a gente via a cauda longa das marcas, né? A cauda longa dos negócios, a cauda longa do atendimento, a cauda longa da experiência, a cauda longa da relação 1 para 1, e a gente viu ali uma oportunidade de crescer. Então, de atender, de prestar serviço, de ajudar, de agregar. E aí a gente foi para entender como que a gente ia atender isso, né? Como que a gente ia servir esse mercado. A gente entendeu que o caminho era e-commerce. E a gente foi atrás de uma agência, né, desenvolvedora de software, para desenvolver o que seria o nosso software. Então, na época, a gente iniciou tropicalizando uma tecnologia de fora. Foi para o ar com milhares de problemas. Então, a nossa primeira loja ali, ela foi para o ar, vendeu, mas a gente viu que não ia ser o caminho aquilo, que aquilo não ia crescer. E aí a gente tomou a difícil decisão, que foi abrir mão de 80% do nosso capital, né, de investimento que a gente já tinha pago, e começar do zero numa outra tecnologia, fazendo 100% daí a tecnologia do zero a partir dos nossos aprendizados. A gente contratou uma outra empresa que deu início nas primeiras versões do software, na primeira versão do software. Isso migrou e a gente daí trouxe uma pessoa para trabalhar com a gente, que depois se tornou nosso sócio, que é o Rafa. E aí, com isso, a gente cresceu o negócio, né? E desenvolveu, e aí foi evoluindo na tecnologia. Mas é engraçado, né? Porque, no final, a gente cresceu uma empresa de software sem ter conhecimento, né?
E eu terceirizando o software. No primeiro momento, né? Mas já no segundo, com dentro de casa. E aí, olhando na vírgula, eu acho que talvez o principal ponto ali, eu acho que como que isso foi possível, né? Foi claro, tendo o Rafa junto. O Rafa tomava decisões de tecnologia de uma forma muito pragmática, mas também olhando o que fazia sentido e o que não fazia em termos práticos, né? Então, né, faz sentido... um pedido por boleto não ser cancelado automático, dando um exemplo chulo aí. Não faz, né? O pedido por boleto, ele tem que, depois de X tempo, ele tem que cancelar automático, porque ele tem que liberar aquele produto para ser vendido para outros varejistas, né? Faz sentido a gente ter lógicas de automação na plataforma, enquanto que o mercado terceiriza isso para softwares de automação. Mas será que esse varejista vai conseguir fazer isso? Vai conseguir usar um outro software? Vai conseguir integrar? Será que essas integrações vão funcionar? Talvez não. Então, vamos trazer isso para dentro da plataforma e trazer valor para a nossa entrega. Então, com decisões assim, né, a gente entendendo qual que era a demanda do varejista naquele momento, a gente conseguiu entregar aí um software que hoje se estende para loja física, para varejo online, para aplicativo de venda direta, muito baseado no que fazia sentido para o varejista, né, e sempre estando muito perto dele. Uhum. Então, acho que assim a gente conseguiu suprir a falta de capacidade técnica e a gente foi para a capacidade de necessidade de negócio, né? De necessidade real ali. Você comenta assim, você acaba levando o varejo cada vez mais para online e mostrando esse mundo, ainda mais pós-pandemia. Mas hoje a gente vê um segundo movimento do varejo indo pro físico também. Como é que você enxerga isso daí? É complementar, não é? Depende do seu nível. Eu acho que no primeiro momento, e aí eu acho que esse é um movimento natural de tecnologia, né? Ela começa replicando as coisas, né? Então, se a gente pensar lá atrás, a primeira versão do que seria um Google Ads era um classificado digital, né? Então, o cara pegou a página do classificado e fez um classificado digital, que era uma página com um monte de link, que provavelmente tinha limite de caractere, que provavelmente pagava mais caro se fizesse bold alguma parte do anúncio. Esse era o modelo de monetização dos classificados, né? Então, tu tinha diferenciais, podia fazer um box maior. Quem é mais novo aí não vai nem lembrar disso. Eu mal me lembro, mas me lembro um pouco de em algum momento ter tentado comprar um anúncio no classificado e entendido ali como funcionava aquela lógica. Mas no primeiro momento a internet ela replica o físico. No segundo momento ela se adapta e ela consegue criar o valor dela de forma independente, usando as lógicas mercadológicas atreladas aos valores digitais. Eu acho que hoje a gente está vivendo esse sentido inverso no físico. Então, como que a gente traz a tecnologia para uma lógica de relação 1 para 1, que é a lógica do físico, né? Uma lógica de atendimento, uma lógica de agregação de valor, uma lógica de confiança, uma lógica de fidelidade, uma lógica de praça, né? Então, eu acho que essa é a nossa próxima onda aí que a gente vai viver, né? Em que o físico dotado das capacidades de escala, de análise de dados, de segmentação, de parametrização, né, de padronização, atrelado à relação humana, atrelado ao vendedor, atrelado à loja física, atrelado à experiência, atrelado ao cheiro, atrelado ao cafezinho, vai gerar, né? Eu acho que é para aí que a gente está se posicionando para conseguir ser o software que vai ajudar ou que vai conseguir trazer esse valor para toda essa estrutura logística que existe, ou toda essa estrutura de lojistas físicos hoje que já existem, já operam, talvez ainda a um percentual, uma fração da sua capacidade no momento em que a gente trouxer a tecnologia para eles, né? Cara, hoje a gente vê algumas máximas do empreendedorismo, assim, que desde, só dá certo você acordar às 5 horas da manhã, para começar a empresa de tecnologia tem que ter um CTO, e dentre outras aí que a gente costuma ouvir diariamente. Assim, o que é que você acha, Rogério, que o empreendedor, no final das contas, ele tem que ter? A persistência. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? A gente, se olhar para trás, dava para ter desistido lá no começo, onde as coisas... Sempre para te ter um acerto, tu tem que ter errado, né? Então, aquela máxima de errar rápido, ela existe. Às vezes não é tão rápido assim, né? E aí eu estava lembrando aqui... a gente falou ali em acertos e erros, né? Daí eu fiquei lembrando de
de um erro que teve, de leitura de mercado mesmo, né? Então, em alguns momentos a gente está olhando muito mais no micro ou focando em tecnologia, esquecendo de olhar o comportamento, né? E foi numa época onde o nosso back-office rodava muito para quem era físico, para quem tinha uma loja virtual própria e para quem vendia em algum canal clássico, tipo Mercado Livre, né? E aí começou aquela explosão de marketplaces, né? Então, poxa, começou do nada, assim, surgiram vários marketplaces. E a gente olhou aquele movimento e agora? Parecia que não era a nossa função abraçar os marketplaces, né? Porque, afinal de contas, a gente era um back-office e não necessariamente um integrador, né? A gente integrava nos canais clássicos, mas numa pulverização de canais não parecia fazer sentido, porque nessa época surgiram os hubs. O que eram os hubs? Conectavam canal de marketplace com algum outro player. E a gente pensou, olha, a gente não vai entrar nisso, né? Já tem quem atende, parece não ser core do nosso business. E aí foi um erro estratégico. A gente perdeu possivelmente um ano achando que o mercado ia absorver isso e ia ter players que pudessem fazer a conexão, mas a gente não fez a leitura que o nosso cliente, quando a gente está falando em small business, ali o micro e pequeno, ele não quer ter 2 fornecedores de solução. Ele precisa resolver aquele problema. O problema dele era trazer a venda dele do marketplace para o sistema de gestão e operar o back-office. Ter um intermediário num nível de empresa pequena não fazia sentido, né? E a gente demorou um ano para se dar conta disso, né? Então, a persistência é isso. Enxerga o erro, vai atrás e continua a resolver os problemas de verdade. Então, esse para mim é a principal característica que a gente deve ter. E você, Denis, alguma dica específica? Eu acho que sem dúvida a resiliência, né, e a constância, mas eu acho que também o foco, né? Então, assim, ter claro o que se busca, e aí eu acho que o que se busca é uma coisa e como se busca é outra, né? Então, usando o exemplo do Rogério, né? O objetivo era ajudar varejistas a operarem os seus negócios, né? Não necessariamente só com um software de gestão. Então, o como ele pode ser mais flexível, mas o que a gente quer fazer, né? O porquê a gente quer fazer, eu acredito que ele não deve mudar tanto, porque no dia a dia do empreendedor existem muitas distrações, né? E muitas oportunidades, e muitas ofertas, e muitos caminhos que podem tirar o foco. E infelizmente, né, ou felizmente, não sei, mas acho que mais infelizmente, o tempo costuma ser mais longo que a gente espera, o investimento costuma ser maior, o retorno costuma ser menor. O empreendedor é sempre otimista de nascença. Então, assim, sempre vai dar, mas não tanto quanto a gente achava, né? Então, o retorno vai ser bom, o projeto vai ser X mil, talvez ele vai ser X menos 3, né? Mas a gente, acho que sem esse otimismo também, a gente não sai da cama de manhã, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se enganar e não pode achar que as coisas simplesmente vão acontecer porque a gente quer. E que também ficar mudando vai ajudar, né? Então, assim, a constância, o foco e a certeza sobre o que se quer fazer, eu acho que é muito importante. Aí a gente tem casos clássicos de negociações que a gente fechou depois de, 3, 4 anos, conversando com um cliente, né? E isso, claro, foi nos ajudando, né? Então, essa constância, estar sempre lá, sempre consistente na mensagem, sempre consistente na entrega, um dia depois do outro, talvez não dando tanta atenção para as distrações que apareceram e que pudessem ter tomado a nossa atenção e mudado o nosso rumo. Eu acho que isso, claro que é difícil saber para que lado poderia ter tomado, mas eu acho que, sem dúvida, essa consistência nos ajudou a ter um negócio sólido aí e de geração de valor. Isso é interessante, porque as distrações sempre aparecem, né? Então, a gente manter o foco... acho que a gente tem que ter valores, uma missão ali, uns pilares de fato imutáveis, né? Que tudo pode acontecer à nossa volta, mas isso daqui tem que ser nosso norte. Exatamente. É entender que vai levar mais tempo que a gente espera, né?
Exatamente. E tá E tudo vai certo. custar mais caro. E vai custar mais caro. E o tipo retorno obra, vai ser né? menor. É obra. É obra. Obra certa. O osso já pode multiplicar por 3 aí. É vai obra, demorar mais tempo. É investimento financeiro, né? O retorno nunca vai ser aquele. O custo da obra nunca vai ser aquele, né? Mas, no final, se a gente estiver lá olhando atenção ao detalhe, olhando as coisas, a casa vai ficar legal. Esse é o conceito da persistência, né? Então, a gente vai, putz, e no final, colhe o resultado fantástico. E eu acho que nesse ponto, que mantém o foco e aí que mantém essa essência aí dessas 3 empresas combinadas, né? É que a gente enxerga que o foco estava lá, era o seller, né? Então, por mais que às vezes tivesse distrações, né? A gente aqui em Tiny estava olhando o seller para dar eficiência operacional, o Olist, vamos fazer esse cara vender muito em marketplace, né? E venda podendo trazer esse outro lado, que é essa operação mais híbrida, né? Trazendo sellers que a venda não é só uma transação. Então, acho que isso é muito legal, combinar essas 3 coisas. Né? Com certeza. E, cara, acho que a gente já pode considerar que depois de 10 ou ainda mais anos de venda, são 2 empreendedores que chegaram lá. Como é que vocês analisam e o que é que vocês têm assim como valores imutáveis na gestão de vocês? Desde rituais, reuniões, contratação, o que é que vocês já aprenderam desde do primeiro ano ali, que, cara, hoje eu não abro mão disso. Então, quer começar aí? Posso? Vamos lá, vamos formar aqui enquanto eu falo, né? A gente dá uma enrolada antes de ter resposta. Olha, eu acho que alinhamento sobre que as coisas são possíveis, né? Eu acho que trabalhar com pessoa que é negativa nesse sentido, assim, que não acredita que nem o Rogério, né, até começou falando, que dá para fazer o impossível, ou que parece impossível, é muito difícil, né? Então, acho que esse é um dos pontos, assim, né? A gente precisa acreditar que dá antes de começar a se mexer, senão a gente não vai se mexer de verdade e vai acabar até sabotando qualquer ação ali, às vezes até de forma inconsciente. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, né? Acreditar naquele sonho, acreditar naquele objetivo, acreditar que é possível, por mais que não se saiba como vai fazer, né? Eu acho que o como ele é secundário a acreditar. Então, acho que esse talvez seja o primeiro ponto aí negociável, né? E é importante, sempre foi para mim, ter pessoas assim comigo na minha volta, no meu dia a dia. Acho que em termos de rituais, a gente sempre tentou ser muito transparente sobre todos os pontos com todo mundo do time, né? Então, ter uma clareza e uma honestidade sobre se as coisas estão indo bem ou não estão indo bem. E aí, não na lógica de se tá indo bem, fala que não tá para puxar mais, mas se tá indo bem, tá indo bem, vamos comemorar. Se não tá, vamos deixar claro por que não tá e vamos né, atacar isso, né, de uma forma direta. Eu acho que a pessoalização dos problemas também é uma característica aí que a gente tenta né, não ter no time, aquela pessoa que traz as coisas para si, né? E acho que um ponto importante é a gente gosta muito da definição de problema, que diz que ele nada mais é do que a diferença entre o ponto que se está e o ponto que gostaria de se estar, né? Nada mais que isso. Então, um problema não é esse monstro que a gente cria e que a gente foi ensinado, ele é uma diferença. E a diferença, tu pode cobrir ela de alguma forma, né? Então, entendendo isso, e aí é uma coisa que a gente tenta trazer muito para os nossos times, isso, né? Esse conceito, e aí, cara, fatiar, né? Como que a gente fatia esse problema que talvez seja muito grande em problemas menores, que sejam endereçáveis, até que a gente tenha passado por todo aquele grande problema, né? Uhum. E cobrido a diferença entre onde a gente estava para onde agora a gente está, que era onde a gente gostaria de estar. Certo. Hoje no evento a gente estava tendo um podcast e fizeram a mesma pergunta pro Israel Salmen da Melios. Cara, o que você não abriu mão quando você iria contratar? Ele abriu o celular, mostrou um card de contratação da Melios 2015.
não aceitamos gente chata. Cara, a minha empresa só gosta de trabalhar com gente boa. Se for pra ser chato, nem vem. Porque acho que cada empresa tem um workflow, assim, que só vai funcionar se todo mundo estiver alinhado. Então, todo mundo só vai funcionar na venda, cara, se todo mundo estiver alinhado, que, pô, com problema, sem problema, a gente precisa estar resolvendo e criando aquela ponte de linkar o ponto A ao ponto B e resolvendo aquele problema que não é um monstro, é só uma diferença. Não, muito legal. Acho que o que o Denis falou faz parte da nossa cultura, afinal de contas, agora somos todos um só time, né? Então, claro que tem as diferenças culturais, às vezes, de estágios diferentes que a gente tá, mas acho que o que nos uniu foi essa cultura sólida entre as 3 companhias aqui. Então, acho que isso é muito legal quando eu ouvi pela primeira vez uma das coisas que são nossos valores fundamentais, que a gente transmitia lá como uma ética. A gente tem dentro do Olist o lema que é vencer do jeito certo. Então, acho que isso é muito legal, faz com que as pessoas saibam que não tem atalho, né? A gente precisa fazer do jeito certo, a gente quer pessoas que acreditem nisso, que tenham ética acima de tudo, né? Então isso é inegociável para mim. Um outro ponto é a gente pensar no cliente, mas não pensar no cliente do tipo, olha, o cliente está no centro. Não, como que a gente faz para exercer empatia, né? Então, se as pessoas não têm empatia, nada adianta, né? Então, a gente foca isso sempre, não? Poxa, se coloca no lado do cliente, é assim que tu gostaria que esses problemas fossem resolvidos? É esse software que tu gostaria de usar? Então, isso sempre nos instiga a fazer melhor, né? E aí vem com outro princípio que a gente tem muito lá, que eu traduzo como capricho, né? Eu acho que o meia boca não serve, né? Então, a gente sempre tenta fazer o melhor possível porque a gente realmente se coloca na pele do cliente. Então, acho que são umas coisas aí que, complementando os valores do Denis, a gente tem muito no DNA. Cara, assim, a gente fala que sociedade obviamente, a gente fala não, é a base da empresa, a gente fala que parece casamento, né? Vocês acabam estando mais juntos do que com a própria família, muita parte do tempo. Assim, como é que isso aconteceu? Desde o início da empresa de vocês, então, como é que foi essa escolha de sócio? Foi, cara, tivemos a ideia junto, vamos começar o negócio, se buscou pessoas complementares, até me corrija, Rogério, eu não li quantos sócios tem, se existe sócio, até conta pra gente. E como é que vocês enxergaram isso também quando vocês foram se juntar na Olist? Assim, eu vejo que vocês são pessoas diferentes, mas complementares, acho que isso é o mais bacana. Um tem uma cabeça muito tecnologia, outro tem muito uma cabeça ali, de fato, de estar dentro do varejo, não, e também, vice-versa, com esses olhares, mas conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi o início e do momento 1, assim, o quanto vocês quiserem conhecer até do próprio sócio da Olist, já eram amigos antes, como é que veio essa confiança, de fato? Eu acho que é uma pergunta bem bacana, na tua correlação aí com o casamento, né? Nem sempre a gente acerta de primeira. Eu tive, acho que, 3 divórcios aí até ter acertado, né? E foi bacana porque tem gente que acha que as pessoas têm que ser, entre os sócios, têm que ser muito diferentes, né? Então, ao longo da vida de Tiny aí, a gente era em 5 sócios, não começamos com 5, né? Então, eu fui trazendo os outros sócios aí, né? Então, tive também o Ismael, que foi cofundador, aí os outros sócios todos eram de tecnologia. Então, éramos 5 caras de tecnologia. Você vai olhar assim, pô, isso nunca vai dar certo, né? E realmente deu muito certo. Então, são pessoas que se complementam mesmo em tecnologia. Então, a gente foi com esse time de sócios até o momento de M&A com o Olist, e agora tenho outras pessoas fantásticas. Denis é meu sócio aqui, né? Então acho que é uma construção, mas a gente não necessariamente acerta de primeira. E para você, Denis, como é que foi? É engraçado isso, né? Porque acho que antes de vir a sociedade veio a amizade, né? Então, e um alinhamento em termos de propensão e como lidar com risco / problemas.
né? Então, acho que talvez esse tenha sido o nosso grande elo, assim, em termos de lidar com uma certa naturalidade e buscar uma forma de resolver. Acho que isso é muito do dia a dia do empreendedor, né? Resolver problemas. Conseguir priorizar e resolver, e aí tudo que envolve isso, né, no dia a dia. Então, antes de ser sócio, eu e o Reis, a gente era amigo, mas muito baseado nessa lógica de se desafiar e, de alguma forma ou de outra, resolver alguma coisa que pudesse acontecer no meio do caminho. E eu não consigo explicar muitas outras formas a não ser essa. Eu acho que também existia uma admiração muito grande, assim, da minha parte pelo Reis. O Reis já tinha uma carreira super ativa. Eu brinco que a venda foi meu primeiro emprego. Na verdade, o Olist foi meu primeiro emprego. É verdade. Então, é até curioso, assim, pensar, né, qual foi a relação ali que surgiu a partir de duas pessoas não técnicas, sendo que com pouca ou nenhuma experiência no segmento de varejo, mas talvez com aquela inocência que vai conseguir, né, da juventude ali, a gente tinha seus 20 e poucos anos ali, que a gente ia conseguir resolver os problemas que aparecessem e que ia dar certo. Acho que no final super deu, né, e aí realmente é um casamento, a gente passa mais tempo junto do que com qualquer pessoa da família, eu passo mais tempo junto com o Reis do que com a minha esposa hoje, o que é uma lástima, mas... mas é o que é, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente hoje super consegue se entender, assim, no dia a dia e interagir nos pontos prioritários e endereçar as questões muito parecido como a gente fazia lá quando a gente começou, né? Então, acho que acima de qualquer conhecimento específico, no nosso caso, vem um alinhamento de forma de lidar com as situações. Acho que tudo bem, vocês não pensaram isso quando for entrar, mas é muito sobre o alinhamento de valores, né? Não só, obviamente, sobre ética, mas também valores de, como você falou, de como lidar com as situações. De formas talvez complementar ou talvez de forma igual, como você disse. Então, muitas vezes uma pessoa pode lidar com um problema de forma desesperada e vai precisar de uma outra pessoa mais tranquila. Ou talvez duas pessoas tranquilas consigam lidar e resolver o problema juntos, né? É muito sobre isso. E acho que, como você falou, a diversidade e esse ambiente complementar é tudo. Acho que eu tenho um time de sócios que um é meu melhor amigo de infância, tem desde a quinta série, meu colega de colégio, tem minha idade, e o outro é um sócio meu de 64 anos, mas que a reunião é literalmente algo muito complementar por vir muitas ideias de experiência e muitas ideias novas, sabendo lidar com muita tranquilidade, de, pô, se eu falar besteira, meu sócio fala, pô, não é assim. E se ele falar algo que pra mim tá antiquado, eu também não vou tentar falar que a ideia dele é uma merda. Vamos tentar chegar no consenso junto. É muito, muito legal ter essa sintonia, né? De pessoas diferentes. A gente tem isso, acho que complementa muito, porque a gente pode divergir em várias coisas, mas depois tudo se conecta. E Exato. isso é muito legal. Acho que na Olist até hoje já são 4 M&As da Olist, então são... Posso estar errado, pode até me corrigir. Mas acho que então é um grande mix de grandes fundadores, no final das contas, que, cara, estão agregando. Todo mundo tem um pouquinho a agregar ali sobre todos os assuntos. Né? É uma empresa com uma orientação de participação acionária sobre os membros do time super alta, né? Então, a gente tem um grande volume de pessoas com estoques da empresa, né? Com ações da empresa que são sócios hoje. E esse ambiente... foi um dos pontos aí que super nos chamou a atenção ao longo da conversa lá no início com o Thiago e com o time, né? Então, fazer parte de um time alinhado de altíssimo nível, sem dúvida, donos trouxe muito de verdade, valor, né? isso é muito legal, né? Então, todo mundo dando aí o seu melhor para fazer esse próximo estágio, né? Porque eu acho que empreendedorismo é isso, né? A gente começa
com um sonho que ele vai se tornando cada vez maior, né? E a gente vai juntando pessoas nesse sonho e se torna uma coisa fantástica. Isso é incrível. Isso que é puxar já de... Cara, assim, acho que a trajetória do empreendedor que é vendida é literalmente, tipo, vamos criar alguma coisa para vender. E parece que é muito... Não, quando vender, acabou. Literalmente, parece que o empreendedor vai para casa, vai curtir o resto da vida, botou dinheiro no bolso, já era. Mas, assim, como é que vocês enxergam esse reinício, né? Depois que vocês se juntam com outra companhia, como é que esse sonho continua ainda muito forte dentro de vocês? Afinal, a venda é o fim ou o começo? Para mim não é reinício, é uma continuação da jornada, é mais uma etapa. Então eu acho que cada vez o sonho vai ficando maior e isso nos impulsiona cada vez mais. Então acho que tá na veia, né? Não tem como a gente sair disso. Então não existe esse momento de vou vender o meu negócio e vou parar de fazer o que eu gosto, né? Porque na verdade o que a gente gosta é de empreender. Então acho que isso é muito legal. Acho que muito nessa linha, assim, né? Uma questão, é uma continuidade, né? Então, uma outra etapa, novos desafios que requer uma nova estrutura, né? Então, a partir de um estágio, tu não vai mais sozinho, não é impossível, né? E aí tem diversas formas diferentes de tu dar o próximo passo. No nosso caso, foi essa fusão aí, né? E esse grande grupo que se criou com pessoas incríveis que provavelmente vão nos levar, e é isso que a gente está trabalhando, e é isso que a gente gasta as nossas horas pensando, né? Como ir para a próxima etapa, né? E como chegar no próximo desafio. Então, eu acho que esse estigma aí do empreendedor que quer vender e ir para a praia, cara, acho que não acontece, assim. Talvez a praia seja boa nas 2 primeiras semanas, depois de 3 meses ele vai vender a casa na praia. Já não vai dar mais. Tem muito a ver com o modelo, né? Então, aqui a gente está falando que, poxa, a gente entra numa fusão de empresas onde a gente continua tocando esses negócios para completar esse sonho que é bem maior. Então, acho que isso é muito bacana, né? Sem dúvida. Acho que, de novo, né? Mais uma etapa. Então, mais uma etapa dessa grande empreitada aí. E buscando realmente conseguir trazer valor, né? Mostrar que as coisas podem ser feitas diferentes, que elas podem ser melhor, que o varejista pode ser mais saudável, que o dia a dia dele pode ser menos sofrido, né? Que os negócios podem prosperar de uma forma mais tranquila, num ambiente tão difícil e incerto aí que é o nosso. Então, acho que fazer um pouco da nossa parte aí. Esse é o nosso papel, né? Para criar um ambiente melhor aí, né? E você comentou aqui agora, brincando, cara, a Olite foi o meu primeiro emprego, assim. Eu acho que, a pessoa que a empreender, como você falou, cara, assumiu o risco e foi em frente um pouco sem medo das consequências, né? E acho que você vai criando a responsabilidade e um dia a dia de, cara, primeiro você só tinha você, se desse o risco, depois você tinha famílias ali dos seus funcionários. Agora você tem, um conselho, outros sócios, muitos funcionários. Como é que você se vê, assim, nesse seu crescimento acho que até nível de responsabilidade, dia a dia, o seu acordar pensando não só em você, mas em todo um time, né? É diferente, né? A proporção que as coisas tomam é completamente diferente, né? Em um momento tu só devia explicação para ti, num segundo tu deveria para pessoas e famílias, num terceiro tu deve para todo um grande ecossistema que de uma forma ou de outra conta com a tua entrega e com as tuas limitações, né? Então esse paradoxo sobre como conseguir mudar o nosso racional ao longo da trajetória, ele é, para mim, extremamente desafiador e motivador também, né? Então, tá trazendo esses desafios, essas relações, essas ferramentas, essas mudanças de comportamento, mudança de estilo de trabalho, mudança de gestão. Acho que, sem dúvida, isso me faz querer seguir nessas próximas etapas, né? Eu acho que ficar onde a gente estava, fazendo
por muito mais tempo a mesma coisa, não teria tanta graça quanto tem Não hoje, era mais né? tão desafiador. E eu acho que tem um contraponto disso, que eu enxergo muito que o empreendedor, principalmente a gente que vem de empresas que sempre foram bootstrap, em vários momentos a gente se sente muito sozinho nas decisões. E eu acho que o bacana desse ecossistema aumentado aqui que a gente criou é que a gente compartilha as decisões, né? Então, por um outro lado, o Denis falou que a gente tem mais responsabilidades, mas também a gente consegue dividir melhor as responsabilidades e ter pessoas de altíssimo nível do nosso lado para compartilhar esses riscos. É aquela coisa, antes do errar rápido, já tem uma pessoa que errou e vai te contar para não errar de novo, né? Pessoal, já chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, queria 2 perguntas rápidas aqui para vocês. Acho que uma inspiração, uma pessoa que, cara, durante essa trajetória me fez um pouquinho ouvir a história dela e tentar aplicar isso aqui no meu dia a dia, e um livro aqui para nossa audiência ler de indicação. Bom, essa pessoa com certeza é o meu pai, então foi a minha grande inspiração durante toda a minha carreira. Essa coisa de fazer do jeito certo era a essência dele, né? Então me inspira a cada momento. O cuidado que ele sempre teve com as pessoas ao redor, eu acho que é uma coisa que eu sempre levei para quem está em Tiny. Então, a gente sempre prezou muito o carinho pelas pessoas que estão conosco. Então, a valorização das pessoas, eu aprendi isso muito com meu pai, é a minha maior inspiração. E um livro, eu acho que um livro que mudou muito a minha maneira de pensar foi o Zero to One. Então, acho que entre a gente estar na inércia, faz toda a diferença a gente começar, né? Então, acho que é uma boa leitura. Posso falar meu pai também? Cara, difícil, né? Não sei. Sem dúvida, foi um cara que muito batalhou, assim, e eu vi a constância no dia a dia e aquela constância ao longo de muito tempo. Então, acho que sem dúvida ali o valor do trabalho ficou muito claro. O valor das relações, o valor da palavra, o valor da confiança, o valor da ética, sem, às vezes, nem verbalizar essa palavra. Acho que, sem dúvida, foi uma figura super importante para mim. Sobre livro, tem um que até a gente distribuiu aí para o nosso time como uma forma, para o nosso time comercial, e é um livro que, sem dúvida, fez uma mudança muito grande na minha forma de ver as coisas, que é a Fantástica Viagem de Shackleton. Muito bom. Então, ele fala sobre a história de um navegador, aí, um desbravador, que vai para a Antártida e naufraga e passa 2 invernos vivendo em barcaças de gelo e consegue sair de lá vivo com todo o seu time, né, sem perder nenhum dos marinheiros, aí, ninguém da tripulação que estava com ele. Então, acho que ali ele traz lições importantes sobre como lidar com grandes problemas, né? Então, como trazer, sei lá, 18 pessoas, 28 pessoas, alguma coisa nesse montante, de volta para casa da Antártida, no meio de uma barquiça de gelo. Acho que, sem dúvida, aí é um super aprendizado. Eu acho que tem um paralelo importante aí sobre a vida do empreendedor, né? Um dia depois do outro, um problema por vez, mas com constância e acreditando que vai sair dali. E que vai resolver, né? Denis, Rogério, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês fora da caixa. E muito boa sorte nessa trajetória. Que o Alish chega muito longe. Espero ter notícias de IPO e de muitas outras novas aqui no site. Boa, foi um prazerzão bater esse papo aqui hoje à tarde. Prazer, obrigado.